Fala Guerreiro, Guerra Fute 13 na área, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo aqui, Guerreiro, nós vamos trazer aí o resumo dos jogos de sábado aí dos campeonatos estaduais. Como de costume, vamos compartilhar na tela com você para trazer aí cada uma das partidas e falar como é que foi algumas delas, né? Então, no Campeonato Mineiro, começando pelo Mineirão, tivemos Cruzeiro e Atlético, empate em 1-1. Cruzeiro teve um jogador expulso, né? Mas não conseguiu aí vencer o Atlético. Já os jogos de hoje, nós teremos Atlético Mineiro e Democrata e Ipatinga e América Mineiro, que é o líder do campeonato por enquanto, né? Então, líder aí no seu grupo, né? Foi ultrapassado pelo Atlético com um empate, mas joga hoje, né? Pode reassumir aí a liderança da sua chave, né? Ou do seu grupo. Então, no grupo do Cruzeiro, o Cruzeiro é o líder, né? Já o Galo precisa vencer a qualquer custo, não pontuou ainda no Mineiro, né? O Uberlândia é que é o líder do seu grupo com apenas um ponto. Vamos aí de Campeonato Tocantinense. Tivemos dois jogos. O União venceu o Bela Vista por 1-0. Já o Batalhão perdeu para o Tocantinópolis por 2-1 na sua casa, né? Os outros jogos do Tocantinense serão na terça e na quarta, né? Araguaína e Capital na terça e Gurupi e Tocantins na quarta. Na classificação geral, Tocantinópolis é o líder e o União é o vice-líder. Lembrando que o campeonato começou ontem, então ainda não temos todos os jogos aí. Falando de Goianão, tivemos o Goiânia vencendo o Iporá por 2-1. Já o Aparecidense empatou com o Goiás com resultado de 1-1. Embora houvesse esse empate, o Goiás é o líder ainda do campeonato, né? Pode ser ultrapassado, né? Ainda hoje, nessa rodada. O Anápolis joga com o Craque, o Vila Nova enfrenta o Atlético Goianiense e o Goiatuba, o Jataiense. O Morrinhos pega o Goianésia, né? Então, esses são os jogos de hoje aí do Campeonato Goiano. Então, conforme você pode ver, o Goiás é o líder provisório, né? Se o Vila Nova vence, ele ultrapassa o Goiás e assume a liderança. Já no Campeonato Cearense, tivemos o Maracanã metendo uma goleada aí de 3-1 no Horizonte. Já o Ceará venceu o Floresta por 1-0 e o Iguatu venceu o Caucaia por 1-0, né? Hoje teremos Atlético Cearense Ferroviário e Barbalha e Fortaleza, lá na casa do Barbalha. Por enquanto, a classificação geral com esse resultado aí, o Maracanã é o líder do seu grupo. Caso Fortaleza vença, ele assume a liderança. O Iguatu, né, mesmo com empate, é o líder do seu grupo e tem como vice-líder o Ceará. Então, são esses dois grupos aí, grupo A e B do Campeonato Cearense. Falando aí de Gauchão, tivemos aí apenas 5 jogos, né, no Gauchão. O Santa Cruz empatou com o Guarani por um resultado de 1-1. Já o Caxias e o São Luís ficaram em 2-2, né? Jogão de bola esse do Caxias e São Luís. O Internacional aplicou uma goleada de 3-0 no Ipiranga. E o São José venceu o Juventude, que era o líder, por 1-0, né? Com esse resultado, o Internacional aí assume a liderança do Campeonato Gaúcho, né? Então hoje nós temos Grêmio e Brasil de Pelotas. Precisa vencer, né, o Grêmio, o Brasil de Pelotas, para poder entrar ali na zona de classificação. Por enquanto não está, né? E o último jogo que tivemos foi o Novo Hamburgo, que perdeu para a Avenida por 1-0, né? Avenida que teve um jogador expulso, mas manteve aí a sua vitória. Então, com o resultado aí, ó, o Internacional se torna o líder, com apenas um ponto de diferença. Juventude, por ter perdido, poderia ter abrido 9 de vantagem, né? Acabou aí ficando com 6. E o Caxias é o perseguidor aí do Juventude. Novo Hamburgo também com empate chegou a 4 pontos e ficou na quarta colocação. O Grêmio é apenas o oitavo, né? Se classifica para a próxima fase
mas precisa ter uma classificação melhor aí no campeonato, né? Grêmio que ainda não vem bem nesse início de campeonato. Já no Paranaense, tivemos Cascavel e Maringá, empataram em 1-1. Resultado bom para o Atlético Paranaense, que venceu o Arucum por 2-1. Hoje teremos Andraus Brasil e Azures, São Joséense e Londrina, PSTC e Cianorte. Cianorte é o líder, né? É quem está dominando o campeonato. Se vencer, vai abrir 12, né? Então, resultado muito bom, hein? Se o Cianorte venceu o PSTC. Já o Curitiba enfrenta o Operário, né? Veja aí a classificação. Cianorte pode chegar a 12 pontos. Já o Maringá e o Atlético Paranaense são os perseguidores aí do Cianorte, né? E o Coxa ali fecha o G4. Então, já pensou o Cianorte aí abre 12, né? Então vai ser bem legal ver esse campeonato aí paranaense. O Bahia venceu o Bahia de Feira por 2-0. O Jacobina venceu o Barcelona por 1-0. Então hoje teremos ainda Itabuna e Jacuipense, Vitória e Juazeirense. Jequié e Atlético da Bahia fecha a rodada aí. Então, nós temos o Bahia como líder, por causa da vitória, né, contra o Bahia de Feira. A Juazeirense é o vice-líder com 7. E o Barcelona também tem 7. Já o Vitória saiu com 6. Lembrando que o Vitória ainda joga hoje, né, e pode aí assumir a liderança do campeonato, caso vença, né? Já no Cariocão, tivemos apenas dois jogos. O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Sampaio Corrêa que por enquanto é o saco de pancada da galera aí, né? Já o Flamengo não conseguiu vencer a Portuguesa do Rio, né? Lá na casa da Portuguesa. 0-0 foi o placar. Jogo bem ruim, né? Da equipe do Flamengo, embora seja um time aí meio misto, né? Não é o time ainda original. Só vai entrar aí nas próximas fases, né? Fase decisiva. Mas se o Flamengo brincar, talvez nem classificado seja, né? Jogando futebolzinho desse jeito aí, muito fraco. Hoje vamos ter Madureira e Volta Redonda, Bangu e Vasco, né? Jogão, Bangu e Vasco. Fluminense e Nova Iguaçu também é top, né? Disputando aí a terceira e a quarta colocação. Audax do Rio pega o Boa Vista. A classificação por enquanto tá assim. Botafogo com a vitória assume a liderança. Era o Vasco, né? Botafogo assume a liderança. Vasco é o vice. Nova Iguaçu é o terceiro, né? E logo na sequência o Fluminense. Portuguesa do Rio com empate com o Flamengo chega também a 7 pontos e o Boa Vista tem 6. Boa Vista que joga hoje, né? Então aí, caso o Vasco vença, ele chega a 10 pontos, ultrapassa o Botafogo e assume a liderança novamente, né? Precisa vencer o Bangu. Já na lanterna ali nós temos o Audax Rio, que não tem nenhum ponto, Sampaio Corrêa tem apenas um ponto, e o Bangu, que o Vasco vai pegar. Não vai desperdiçar a chance, hein, Vasco? É quase o vice-lanterna aí, então dá para vencer. Vamos falar pela primeira vez aí do Pernambucano, né? Pernambucano, que nós já está na quinta rodada, nós não havia falado ainda aqui no nosso canal, e são 9, né? Nós estamos na quinta rodada de 9. Então tivemos aí o Náutico vencendo o Santa Cruz por 1-0. E aí apenas amanhã teremos o Manguari e Porto, né? Às 15 da tarde. Petrolina também amanhã pega o Flamengo do Arco Verde e o Retrô pega o Central. Já o Sport Recife na segunda-feira, né? Deixa eu atualizar a página aqui, eu acho que não está atualizado, né? Esses jogos aí acontece hoje, né? Atualizada a página, ao vivo aqui para você. Esses jogos que eu mencionei, Retrô, né? E Central, Manguari e Porto e Petrolina e Flamengo do Arco Verde acontece hoje. Amanhã, Sport Recife e Afogados. Então, a tabela de classificação está assim: Náutico é o líder, o Central é o vice-líder e o Sport Recife segue na terceira colocação. Retrô, Santa Cruz e Petrolina também fecha aí o G6, né? Estão no campeonato, né? E tá, os que vão para as semifinais é o de azul, as eliminatórias
Os que estão em laranjado e os rebaixados que estão em vermelho, né? Então, os classificados para as semifinais por enquanto é o Náutico Central. Bora de Paulistão. Tivemos o Guarani metendo 3-0 no Ituano. São Bernardo venceu o Corinthians por 1-0, né? Esses foram os jogos de ontem. Ainda ontem tivemos aí o empate do Bragantino com o Botafogo de São Paulo. São Paulo venceu a Portuguesa, a Lusa, né? E hoje nós vamos ter aí Ponte Preta e Inter de Limeira, Palmeiras e Santos, o clássico, né? O Sansão. Na verdade não é o Sansão, não. Sansão é São Paulo e Santos, né? Aí é o clássico das saudades, onde tivemos aí grandes jogadores nas duas equipes, né? Ademir da Guia e companhia, com, com Pelé, né? Do outro lado. A turma do Pelé contra a turma do Ademir da Guia, né? As academias do Palmeiras contra o time mágico do Santos. Então, esse aí é o clássico das saudades, né? Teremos ainda Santo André e Água Santa e Mirassol e Novo Horizontino fechando a terceira rodada, né? Do Campeonato Paulista. Classificação ainda é os grupos, né? Santos é o líder e a Portuguesa é o vice-líder do seu grupo. Guarani é o líder, Palmeiras é o vice-líder do seu grupo. Bragantino e Corinthians são os líderes do seu grupo. Já o São Paulo e o São Bernardo, que venceu, assumiram aí a liderança do grupo D. Então, esse foi o nosso resumo, né, do campeonato, dos campeonatos estaduais. Como é que foi o seu time do coração, né? Deixa aqui nos comentários para a gente poder, então, interagir, né, por meio dos comentários. Beleza, guerreiro? Então, não se esqueça, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixe seu like para mais vídeos aqui do canal. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.